Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. Vasco cancela a volta dos treinamentos nessa quinta-feira e pode ser que volte amanhã, hein, pessoal, na sexta-feira. Vamos falar desse assunto. Também vamos falar do Levenciano, falando do Giovinco, né? Se ele for vir jogar no Vasco, só vai confirmar a contratação do jogador quando ele pisar em São Januário. Será que ficou com trauma aí o Levenciano por causa do Yaya Touré? Meus amigos, bem difícil a situação aí do Vasco da Gama. Cada dia que passa o torcedor vascaíno não tem paz. Bem, vamos falar sobre o Campelo negando o interesse em realizar os jogos aí do Campeonato Carioca em Brasília e também aí da volta da Sul-Americana que pode acontecer em setembro. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Compartilha com seus amigos pra gente chegar a 90 mil inscritos. Muito fácil, compartilha no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, dá essa força aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando a galera que no final tem aquele salve aí para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, pessoal, a representação do Vasco aí para a volta aos treinamentos iria acontecer hoje, né, na quinta-feira, mas infelizmente aí não saiu o resultado do Covid-19 de todos os atletas. O Alexandre Campelo, que ontem chegou a afirmar que havia jogadores aí do Vasco com Covid-19, com o coronavírus, né, com o vírus, e infelizmente pode ser aí que alguns desses jogadores não vão para os treinamentos por conta aí do vírus e para não infectar outros jogadores, né, companheiros do time também, todos os funcionários do Vasco. Bom, com certeza esses jogadores estarão fora aí dos treinamentos. O Campelo não quis revelar quem são esses jogadores, mas fato é que há jogadores sim no Vasco com o coronavírus e não saiu o resultado de todos eles, por isso os treinamentos do Vasco que iria voltar hoje estavam programados para a volta hoje à tarde, não irá acontecer e pode ser que amanhã aconteça aí a volta dos treinos no nosso clube. O Vasco que vive a expectativa de voltar ao futebol, né? O Alexandre Campelo que teve aquela visita bastante polêmica lá com o Jair Bolsonaro e também o presidente do nosso rival até a volta aí do Campeonato Carioca. A data prevista para a volta aí do futebol no dia 14 de junho pode ser aí que seja mais prorrogada mais para frente, né, pessoal? Seja jogado mais para algumas semanas adiante. A princípio, o prefeito Maurício Crivella diz que é importantíssimo voltar o futebol no estado, já que tem muitos clubes que estão querendo aí a volta do futebol, mas ele não está levando em consideração as mortes que acontecem diariamente no estado, né, sendo um dos maiores estados com o maior número de mortes aí no Brasil. Muito difícil a gente ficar comentando essa situação, porque não cabe a nós, torcedores, né? Cabe às autoridades aí, principalmente aos presidentes dos clubes que estão aí querendo a volta do futebol. A gente sabe que o Vasco vai perder grana, o Vasco já está numa pindaíba danada, não tem dinheiro para pagar nem salário de jogador. O importante é preservar a vida das pessoas e não somente pensar aí na saúde financeira do clube. Eu acho um absurdo isso, mas aí o futebol não está nas nossas mãos, né, pessoal? Infelizmente está aí nas mãos de gente muito incompetente para não conseguir enxergar essa pandemia aí que está visível para todos e no mundo inteiro. Vamos ter que aguardar e ver se o Vasco vai definir amanhã mesmo a volta dos treinos. Assim que tiver a definição, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, já falando aí na volta do futebol, foi muito especulado de que o Campeonato Carioca seria disputado lá em Brasília, né? A princípio teria sido uma sugestão aí de algumas pessoas envolvidas aí nessa possível volta do futebol, mas não irá acontecer. O Alexandre Campelo negou todas essas possibilidades de treino e principalmente de realização dos jogos lá em Brasília. O Vasco que, como eu falei, foi lá a Brasília para tentar voltar aí o futebol, tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre aí a volta do futebol. Falou que não é esse o caminho, né, ir jogar em Brasília, mas pode ser aí que ele esteja muito ansioso para a volta do futebol. Infelizmente a gente sabe que o Vasco está passando por essa crise e a gente tem a noção aí de que o Vasco não pode voltar ao futebol agora, pessoal. Não pode ter treinamentos, não pode ter aí volta do futebol agora nessa meio da pandemia, numa curva totalmente crescente aí e ocorrendo esse grande número de mortes diariamente no nosso país. Bem complicado, muito difícil da gente ficar analisando, mas se voltar ao futebol, certamente será aí no estado do Rio de Janeiro o Campeonato Carioca. Incrível que pareça, o prefeito do Rio até cogitou colocar 50% da capacidade do estádio, né? Colocar público nos estádios, pessoal. É uma brincadeira, não tem nem como levar isso a sério, comentar essa opinião aí, essa possível sugestão aí
Bom, e continuando aí na possível volta do futebol, a Conmebol estipula que a volta da Sul-Americana e também da Libertadores está prevista para o mês de setembro. Eles estão trabalhando o mais rápido possível para tentar essa volta. A Conmebol disse que é muito essencial ter a volta dessas competições nesse ano ainda para não dificultar o próximo calendário, já que vários clubes ainda estão na disputa, né? Principalmente o Vasco, que está na Sul-Americana, jogou apenas 2 jogos da competição, ainda nem sabe quem vai ser o seu adversário na próxima fase. Bem difícil essa situação da Conmebol, que vai ter que resolver esse problema de todos esses clubes, e sem falar que o problema maior é que os clubes aqui da América do Sul têm que viajar, né, pessoal? Tem que ir para outros países onde pode ter mais riscos ainda de contaminação. Muito delicada essa situação aí dessa volta do futebol aqui no futebol brasileiro e também na América do Sul. A Conmebol diz que está tendo reuniões aí com mais de 10 governos sul-americanos para resolver essa situação aí da volta da Copa Sul-Americana e também da Libertadores lá em meados de setembro. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do Levenciano, né, e o trauma do Yaya Touré. Como todo mundo já sabe, o Yaya Touré não será mais jogador do Vasco. O jogador alega problemas pessoais para vir morar no Brasil. Será que a mulher dele, será que o filho dele ficou assustado aí com os problemas lá no Rio de Janeiro? Teve tiroteio até esses dias aí perto do CT do Vasco, né, o novo CT do Vasco. E infelizmente pode ser que isso tenha assustado o atleta, né? Por esse motivo eu concordo sim com o Yaya Touré, porque o jogador nunca veio no Brasil para jogar no futebol brasileiro, ele não tem a mínima noção. Mas eu acho que os maiores culpados dessa situação são as pessoas envolvidas aí que quiseram trazer o atleta sem ter uma opinião maior formada, né? Porque o jogador, depois de alguns dias que fechou com o Vasco, desistiu de vir jogar no nosso clube. A situação muito crítica, uma situação muito constrangedora aí que passou o Levenciano e principalmente nós, torcedores vascaínos, que viramos motivo de chacota aí mais uma vez, né, pessoal? Infelizmente, essas pessoas não estão entendendo o sentimento do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno está angustiado ao ver o time totalmente no buraco por vários e vários anos, praticamente mais de 20 anos aí, sem o Vasco ter uma resposta, sem ter um Vasco competitivo, sem ter um Vasco vitorioso, motivo de orgulho aí pro torcedor. A gente sabe que o Vasco é motivo de orgulho sempre pra gente, mas a gente quer ver o time ganhar título, cara. O que adianta a gente viver só de história, viver de passado? Mas a gente precisa de títulos. Time grande vive de títulos, vive de conquistas. E o Vasco não está tendo conquistas. O torcedor vascaíno precisa de um motivo para viver feliz aí, pessoal. A gente não consegue ter felicidade após 3 rebaixamentos. Ninguém consegue viver felicidade depois de mais de 10 anos aí, praticamente 10 anos sem ganhar um título decente, que foi a Copa do Brasil lá em 2011. E infelizmente o torcedor vascaíno tem que passar por essas humilhações que, ao meu modo de ver, foi humilhado o torcedor vascaíno, enganado, porque contrataram um jogador e 3 dias, 4 dias depois o jogador disse que não virá para o Vasco. É um absurdo. Eu achei isso péssimo aí por parte das pessoas envolvidas nessa negociação com o Yaya Touré. Mas o Levenciano deve ter sentido a mesma coisa que eu estou sentindo, que todos os vascaínos estão sentindo, tanto que ele disse que só vai anunciar a contratação do Giovinco quando ele pisar em São Januário. Eu achei que o Levenciano se precipitou demais em fechar contrato aí com o Yaya Touré, anunciar ele assim, sem ter nada concretizado, né? Sem mesmo ele ser eleito presidente do Vasco. Mas vamos esperar e ver se vai fechar realmente com esses outros jogadores e que se ele fechar, ó, fica caladinho, porque é a melhor coisa que o senhor vai fazer para ajudar tanto você na sua gestão e também aí os torcedores vascaínos, né, pessoal? Porque a gente passou por um trauma aí muito grande com o Yaya Touré e tá virando motivo de chacota até o Vasco. Se não já bastasse ter sido rebaixado 3 vezes na nossa história, agora vamos virar chacota, assim como foi Atlético Mineiro com Anelka, Drogba no Corinthians, entre outros jogadores, Riquelme, que todo ano era contratado pelo Flamengo e nunca jogou no nosso rival. Mais ou menos por aí, o torcedor vascaíno quer ver a verdade sempre. Vamos ter que esperar aí, ver se esse projeto vai sair realmente do papel, esperar se o Levenciano vai cumprir o que ele está prometendo aí para 2021, porque ainda, mesmo com esses problemas, eu ainda acho que ele é o favorito a ser presidente do Vasco.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa situação constrangedora que passou o torcedor vascaíno dessa não contratação aí do Yaya Touré e também sobre o Giovinco, né, que o Levinciano só falou que vai anunciar o jogador quando ele pisar em São Januário. Pode ser que ele pise, mas resolva, não, quero ir pra Itália. Aí fode tudo, né, pessoal? Mas fala aí também sobre a volta dos treinos que pode acontecer amanhã, estava previsto para hoje, não irá acontecer mais por conta aí dos exames dos jogadores que ainda não saíram. Também comenta aí sobre a volta da Sul-Americana que pode acontecer em setembro, hein, pessoal? Bom, meus amigos, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Eu quero mandar um forte abraço pro Edson em Manaus. Muito obrigado. O Lucas da Silva lá em Manaus também, ó. Forte abraço, pessoal de Manaus. Abraço pro Adiel Cardoso em João Pessoa, na Paraíba. O Gilmar Araújo em São Bento, também na Paraíba. Muitos paraibanos aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo ao pessoal da Paraíba. Um abraço também pro Marcos Vinícius em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Reginaldo Rocha em São Paulo. O Raí no Rio Grande do Norte. O Dudu em São Paulo. O Danilo Reis, meu xará, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Para fechar aí, o Odaí Santos em São Sebastião do Passé. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí. Vascão!